Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Profissionais de saúde começam a ser testados em massa para o Covid-19 no Distrito Federal. Os profissionais de saúde e segurança da capital do país começaram a realizar os testes rápidos para detectar a Covid-19. Eles são o grupo prioritário para a testagem porque estão na linha de frente de combate à doença. Em uma primeira etapa de verificações, 8.000 profissionais dessas áreas serão testados. Mas a Secretaria de Saúde aqui do DF ainda não tem o balanço de quantos trabalhadores já realizaram os exames. Porém, a pasta afirma que pelo teste convencional, 10 profissionais de saúde já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Ainda revelou que mais de 1.000 profissionais da saúde e segurança estão afastados do trabalho após terem se encontrado com infectados ou suspeitos ou por apresentarem sintomas de gripe. O DF tem 638 casos confirmados de coronavírus, sendo 38 moderados e 19 graves. Já houve 15 mortes em decorrência da Covid-19. A última de um morador de 54 anos de Águas Claras que tinha doenças pré-existentes. Esses dados podem mudar porque a Secretaria de Saúde costuma divulgar vários boletins no decorrer do dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Governo do Maranhão prorroga a suspensão parcial de atividades em São Luís. No Maranhão, o comércio e os serviços não essenciais na ilha de São Luís se mantêm suspensos até o dia 20 de abril. A medida está no decreto editado nesse sábado pelo governador Flávio Dino. A justificativa é que a região concentra 94% dos casos confirmados de coronavírus e 100% das mortes causadas pela doença no estado. Caso haja crescimento acelerado dos casos, o governo estuda a possibilidade de lockdown em São Luís, ou seja, bloqueio total das atividades. De acordo com o novo decreto, os bancos e lotéricas têm 72 horas para implantar medidas que evitem aglomerações. Os bancos deverão organizar filas e manter distância de pelo menos 2 metros entre os clientes. Já os funcionários devem usar equipamentos de proteção individual, podendo ser máscaras laváveis ou descartáveis. Nos municípios onde não há registros de casos ou onde a contaminação é reduzida, os prefeitos podem liberar o comércio, observando as orientações sanitárias. O decreto também mantém até o dia 26 de abril a suspensão das aulas em todo o Maranhão e das viagens interestaduais de ônibus, exceto em áreas como Timon, Teresina, na qual muitas pessoas residem numa cidade e trabalham em outra. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Governo lança programa de apoio a idoso, morador de rua e pessoa com deficiência durante a pandemia. Governo lança programa de ajuda voluntária para idosos, moradores de rua e pessoas com deficiência diante da pandemia da Covid-19. Foi lançado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto o programa Brasil Acolhedor. A iniciativa busca unir a sociedade civil e a iniciativa privada em ações voluntárias de proteção a grupos vulneráveis diante da pandemia do novo coronavírus. O projeto é encabeçado pelo Pátria Voluntária, programa do governo federal para fortalecer entidades que promovem ações voluntárias. A presidente do conselho do programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, defendeu ações filantrópicas para minimizar os efeitos da crise. Com o lançamento do projeto Brasil Acolhedor, com o governo federal e a união com a sociedade civil, nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. E para vencermos, precisamos permanecer no caminho do acolhimento, do voluntariado e do amor. O projeto tem 2 objetivos: recolher doações de bens, como cestas básicas e itens de higiene pessoal, e selecionar organizações da sociedade civil para atuar diretamente com o público-alvo da campanha,
que são pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou que vivam em asilos, pessoas com deficiência atendidas por entidades da sociedade civil e a população em situação de rua. As contribuições ao projeto e o cadastro de organizações podem ser realizadas na página transformabrasil.com.br e na plataforma patriavoluntaria.org. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Acidentes nas estradas do Rio diminuem durante o feriado da Semana Santa. Com a menor movimentação nas estradas por causa das medidas de isolamento social para conter o coronavírus, também diminuiu a quantidade de ocorrências registradas no feriadão de Semana Santa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre a última quinta-feira, dia 9, e este domingo, dia 12, ocorreram 32 acidentes nas estradas federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. No ano passado, foram 57 registros. O número de feridos também caiu a quase um terço, de 82 para 30, mas o saldo de mortos do feriadão foi ligeiramente maior, 4 frente aos 3 ocorridos em 2019. Os agentes da PRF também fizeram menos autuações, cerca de 2.000, contra mais de 2.600 anotadas na Semana Santa de 2019. E este ano, a maioria dos motoristas enquadrados, 536, foi por dirigir sem o cinto de segurança. Em seguida, vieram as autuações por ultrapassagens proibidas, que somaram 238. Já em 2019, essas infrações ficaram em primeiro lugar, somando 454. E os registros de passageiros sem cinto de segurança ficaram em segundo, com 178. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Com quase 9.000 casos, São Paulo tem 25% dos municípios afetados pela Covid-19. O coronavírus já se espalhou para 25% dos municípios do estado de São Paulo, segundo dados do último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. São 8.755 casos confirmados em 162 cidades e 588 mortes pela doença. A capital paulista continua sendo a cidade mais atingida pela pandemia, com mais de 6.800 casos e 445 óbitos. As mortes atingem principalmente a faixa etária dos 60 anos ou mais, totalizando mais de 73% dos óbitos. No entanto, cabe reforçar que a doença está matando pessoas de todas as idades. Nesse domingo, um homem de 36 anos faleceu no hospital de campanha no Pacaembu. Ele tinha a doença de Chagas, segundo informou a Prefeitura de São Paulo. E é por isso que o governo do estado está mantendo o pedido para que as pessoas fiquem em casa. Também está monitorando o percentual de isolamento em diversas cidades, utilizando a localização pelo GPS dos celulares. Na capital, o índice atingiu 54% no sábado. A meta é que o isolamento fique em 70% para que o sistema de saúde não se sobrecarregue nas próximas semanas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Vale Notícias. A todos aí da Vale Rádio Web, quero mandar um abraço aqui a todos, principalmente nosso amigo Célio Bir, que comanda as melhores aí. Aqui é o Edmilson, da Avenida Pará. Quero convidar você aí para sintonizar na melhor. Sintonize também, faça igual eu, é a melhor de Uruará. Coronavírus. Saiba como se proteger. Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool. Não toque os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência, como telefone celular, bolsa e corrimãos. Uma produção, Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Vale Notícias. Agentes de segurança que atuam nas fronteiras do Brasil vão receber equipamentos de proteção. 3.000 agentes de segurança que atuam nas fronteiras brasileiras devem começar a receber equipamentos de proteção individual. São ao todo 530.000 máscaras, 3.000 óculos de proteção ou protetores faciais, 20.000 luvas plásticas, além de 20.000 frascos de álcool em gel para prevenção contra o novo coronavírus.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública investiu R$ 2,5 milhões na compra dos equipamentos. Eles serão distribuídos em 8 estados, onde atuam os agentes da Força Nacional que reforçam o controle das fronteiras diante da pandemia da Covid-19. O Ministério da Justiça calcula que os equipamentos garantem a segurança dos agentes pelos próximos 90 dias. O governo federal proibiu a entrada de estrangeiros pelas fronteiras terrestres no dia 19 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus. No dia 27 de março, foram fechadas todas as fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Clubes discutem venda de transmissão internacional do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje a Comissão Nacional de Clubes se reúne em videoconferência. Na pauta, a venda dos direitos de transmissão internacional do Campeonato Brasileiro. 30 clubes estarão reunidos para discutir principalmente valores. Existem 6 propostas a serem analisadas. O campeonato mais caro do mundo hoje é o espanhol, seguido do inglês. E assim como na Inglaterra, no início o preço será baixo, visando uma espécie de degustação misturada com hábito. Assim, os clubes pretendem obter mais uma fonte de renda com valores maiores daqui a um tempo. A CBF não terá envolvimento, abrindo mão de qualquer participação nesta negociação. Como o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, estará presente, é bem possível que o assunto Campeonato Brasileiro seja conversado. As possibilidades do Brasileirão começar têm 3 períodos em análise: maio, junho ou só no fim do ano. As orientações do Ministério da Saúde é que vão determinar os caminhos a serem tomados. Amanhã será a vez da Federação Paulista de Futebol se reunir para acertar detalhes da volta do Campeonato Paulista, que pode ocorrer na segunda quinzena de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, André Luiz Mendes. Uma nova carga de 1 milhão de testes rápidos para detectar o coronavírus começa a ser distribuída nesta semana. Na semana passada, quase 1 milhão de testes para diagnóstico da Covid-19 já haviam sido distribuídos para todo o país. Uma nova carga de 1 milhão de testes rápidos para detectar o coronavírus começa a ser distribuída nesta semana pelo Ministério da Saúde. O governo federal mantém um esforço permanente para ampliar a testagem para o coronavírus na rede pública de saúde. Na semana passada, quase 1 milhão de testes para diagnóstico do Covid-19 já haviam sido distribuídos para todo o país. Esses testes fazem parte das aquisições já entregues ao Ministério da Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, além da doação feita pela Petrobras. Esse tipo de teste identifica o vírus que provoca a Covid-19 logo no início, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo do paciente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Operação Horus apreende 1.790 quilos de drogas no Amazonas. O trabalho foi executado durante 10 dias na cidade de Maraã e Manacaru. Em 10 dias de trabalho, a Operação Horus conseguiu apreender 1.790 quilos de drogas. O trabalho foi realizado no período de 31 de março a 9 de abril deste ano, no Amazonas, nos municípios de Manacaru e Maraã. O valor total da droga apreendida chega a R$ 37.750.000. A Operação Horus é um projeto do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, o Vigia, implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater crimes na região de fronteira do país, como tráfico de drogas e armas e contrabando. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. E a partir de hoje nós teremos aqui o quadro História Hoje, feito pela EBC. No dia 13 do 4, era inaugurado o Teatro Nacional de Lisboa em 1846. Batizado com o nome da Rainha de Portugal, Dona Maria II, o teatro foi inaugurado entre as comemorações de 27 anos dela, para representar a identidade cultural dos portugueses, embora tenha sido um projeto italiano. Saiba mais sobre o teatro construído em cima da sede da Inquisição, destruída por um incêndio 10 anos antes, neste História de Hoje. Entre as comemorações do 27º aniversário de Dona Maria II, Rainha de Portugal,
Foi inaugurado em 13 de abril de 1846 o Teatro Nacional de Lisboa. Batizado com o nome da rainha, o Teatro Nacional Dona Maria II nasceu e renasceu das cinzas. O monumento foi criado para representar a identidade cultural dos portugueses, embora tenha sido resultado de um projeto italiano. 10 anos antes, em novembro de 1836, uma portaria assinada por Passos Manuel, que havia assumido como ministro do reino meses antes, determinou que fosse realizado com rapidez um plano para a fundação e organização de um teatro nacional. A tarefa foi atribuída ao escritor e político Almeida Garrett. A nova política cultural foi provisoriamente implementada no Teatro da Rua dos Condes, um edifício modesto na esquina da rua. Em 1940, o deputado Almeida Garrett retomou a ideia de erguer um grande teatro. Ficou definido que o Teatro Nacional seria construído no local onde se encontravam as ruínas do Palácio dos Estaús, a antiga sede da Inquisição, que havia sido destruída por um incêndio em 1836. O projeto arquitetônico ficou sob responsabilidade do italiano Fortunato Lodi. A escolha recebeu duras críticas dos mais nacionalistas. Mas em 1842, o Teatro Nacional começou a sair do chão. Na fachada principal foram colocadas 6 colunas do extinto convento de São Francisco da cidade. Em 2 anos, a obra ficou pronta. A abertura, em 1846, foi marcada pela apresentação do drama O Magriço e os 12 de Inglaterra, do dramaturgo e escritor português Jacinto Aguiar de Loureiro. A gestão do teatro ficou a cargo de uma sociedade de artistas, até que, em 1853, o governo assumiu a direção do local. Em dezembro de 1964, um grande incêndio transformou a parte interna do teatro em cinzas. O repórter Cândido Mota, da Rádio Clube Português, foi o primeiro a transmitir os detalhes da tragédia. O teatro está a ser rodeado de escadas magiros por todos os lados e o combate ao fogo parece-nos... A reconstrução do Teatro Nacional Dona Maria II levou 14 anos. A parte externa foi preservada, mas o interior foi totalmente modificado. Foi feito um trabalho para resgatar o ar de antiguidade do lugar. Muitas das janelas da fachada ficaram apenas como enfeites, como se fizessem parte de um grande cenário. Por dentro do teatro, elas foram encobertas por paredes e não dão mais vista para a Praça Dom Pedro IV. O teatro é aberto à visitação pública e oferece uma série de espetáculos gratuitos durante o ano. Em 2012, o local implementou um projeto de acessibilidade com sessões com audiodescrição para pessoas com deficiência visual e interpretação em língua gestual portuguesa, destinadas ao público com deficiência auditiva. História hoje. Produção de Beatriz Evaristo. Apresentação, Luciano Barroso. Vale Notícias. E esse foi o Vale Notícias desta segunda-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Velmar de Souza. Repórter freelancer, Marinaldo Santana. Apoio jornalístico, Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web, Agência Pará de Notícias e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.